noite, sejam todos bem-vindos, né? Quem está aqui comigo agora, ao vivo, na nossa última aula de Educação Social Corporativa. Boa noite, Cláudia, boa noite, Marina, Diego, Maiara, Antônio, Almirantes, boa noite a todos aqueles que estão aqui e aqueles que vão entrar daqui a pouco e aqueles que vão assistir essa aula gravada, tá bom? Eu espero, gente, que seja uma aula tranquila, uma aula agradável, uma aula que eu consiga passar. Boa noite, Maiara, obrigada, tá? Que eu consiga passar o conteúdo que eu trouxe para vocês. Marina, boa noite. E vamos lá. Antes de eu dar início à nossa aula de hoje, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Da nossa aula 1 e a nossa aula 2, tem alguma dúvida? Porventura, quem assistiu... Professora, eu fiquei com essa dúvida, eu não consegui assimilar, aquele exemplo que a senhora deu não está certo, ou eu não consegui entender, pode falar aqui tranquilamente. Boa noite, Lívia, que entrou agora, Diego. Então, vamos lá, gente. Por que eu perguntei? Porque eu não vou voltar nos slides 1 e 2. Geralmente, eu volto no slide 2, por exemplo. Mas como essa disciplina de Educação Social Corporativa ela é uma disciplina extensa, não dá para a gente ficar voltando. Então, o que eu posso fazer? Eu vou adentrar aqui no slide da nossa aula 3, e quando eu estiver explicando, eu pego e dou uma recapitulada, voltando lá na nossa aula número 2, ok? Vou compartilhar com vocês aqui a tela, só um instante. Espera aí que eu fiz um negócio erradinho aqui. Erradinho. Compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, gente. Olha aqui. A nossa aula hoje, número 3, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Lembrando que a educação social corporativa é uma disciplina que a gente enfatiza muito a questão social, a questão corporativa. O que é essa questão social? Não é nada da terceira... do socialismo, não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com instituições sociais, filantrópicas, nada a ver. O que é essa educação social corporativa? É no âmbito social, no âmbito de envolvimento, onde as pessoas se envolvem, onde as pessoas se comunicam, nas relações interpessoais. E nessa disciplina de educação social corporativa, sempre voltado para o âmbito corporativo. A gente falou muito sobre liderança, nós falamos aqui sobre os 3 tipos de líderes, os principais. Lembra que eu enfatizei, quem assistiu a aula, quem não assistiu, assiste essa aula, eu enfatizei muito, e é de extrema importância vocês saberem esses 3 principais estilos de liderança. Falei para vocês que é o democrático, o autoritário e o liberal. E aí, o que acontece? Eu expliquei para vocês que se vocês forem pegar outros teóricos, outros estudiosos, eles vão enfatizar outros estilos de liderança, até 5, eu já vi até 7. Mas quando você enxuta, sempre cai nesses 3 principais. Expliquei para vocês cada um deles, que o autoritário vem de autoritarismo, o liberal vem de liberalismo e assim por diante. Então, assim, o democrático vem da questão da união, da democracia, assim por diante, da comunicação, da participação, do âmbito em comum, para que cada um possa dar a sua opinião para resolver o problema da empresa, ok? Falei para vocês que toda empresa tem sua missão e sua visão. O que é missão? Para que a empresa existe? Assim como nós, pessoas físicas, temos a nossa missão, uma empresa PJ tem a sua missão. Para que essa empresa existe? Não tem como eu participar de uma empresa, não tem como eu abrir uma organização, eu criar uma empresa, se eu não sei para que ela vai existir. Qual que é a finalidade da existência dessa empresa? Essa empresa precisa ter uma finalidade. Por quê? Porque através da finalidade de uma empresa, ela vai conseguir traçar estratégias, um plano estratégico para ela consiga alcançar o objetivo, que sempre é a lucratividade. Toda empresa é criada para dar lucro. E a visão da empresa? O que é a visão? De olhar, de vista, aonde ela quer chegar. Aquela empresa, ela tem que saber aonde ela quer chegar. Ok, hoje eu sou isso, hoje eu estou nesse patamar, hoje eu estou assim diante dos meus concorrentes, mas eu quero ser a melhor, eu quero ser referência da minha área, e assim por diante. Então, toda empresa ela tem a sua missão e a sua visão. E eu lembro que eu falei para vocês que quem tivesse curiosidade, quisesse, porventura,
poderia buscar aí qual que é a missão e a visão da empresa onde vocês trabalham, se é uma empresa que tem essa missão e visão estruturada. Se não é uma empresa, procure uma empresa que vocês gostariam de trabalhar, que vocês almejam trabalhar no futuro. Qual que é a missão e a visão dessa empresa que eu almejo trabalhar? Para que a gente possa saber bem definido. E a empresa, quando ela tem uma missão e uma visão bem definida, automaticamente, gente, essa missão e a visão, ela é praticamente a base da empresa. Por quê? Porque através da empresa ter uma missão e uma visão estruturada, ela começa, como eu falei aqui agora, ela começa a traçar os planos estratégicos para ela de forma correta. Então, automaticamente, tudo aquilo que envolve estratégia, ela vai conseguir organizar, e ela também consegue captar as pessoas, os funcionários que vão trabalhar dentro daquela organização. Professora, mas por quê? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Se você é um técnico de enfermagem, por exemplo, e você vai trabalhar numa empresa aonde essa empresa ela trabalha com aborto legalizado, e você é contra o aborto, condiz a empresa contratar uma pessoa que é contra o aborto? Não condiz. Até para você mesmo, condiz você trabalhar? Não condiz. Por isso que é muito importante a empresa ter bem estruturada a sua missão e a sua visão, porque isso ela vai conseguir estruturar ela e ela consegue chegar no seu objetivo final, que é a lucratividade. Falei para vocês sobre os tipos de liderança, que tem um chefe, tem um líder. O líder é aquele que traz exemplo. O líder é aquela pessoa que a gente olha e arrasta a gente junto com ele, rumo ao objetivo. O líder é aquele que leva toda a galera, toda a sua equipe junto para alcançar uma meta, para alcançar um objetivo. O líder é aquele que você olha para ele. Gente, vamos aqui, por favor. Eu não estou romantizando o mundo corporativo. Porque, assim, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas frustradas porque elas romantizam o mundo corporativo. Não tem romantismo nenhum no mundo corporativo. É pauleira, a gente sabe como que é. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que vão passar a perna, tem pessoas desonestas, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que... Mas, a contrapartida, também tem pessoas muito boas. A gente sabe disso. Mas é a vida. Enquanto existe mundo, vai existir pessoas de vários tipos de formas, né, de caráter, maneiras de lidar com a vida, certas ou erradas. E o que acontece? Então, eu não estou romantizando o líder, mas o líder ele tem seus defeitos, óbvio, porque ele é um ser humano, ele tem suas limitações, óbvio, ele é um ser humano. Não estou querendo colocar o líder num patamar maravilhoso, um pedestal lindo e maravilhoso, um imperfeito da história. Não, da organização. O líder, mas ele ainda assim, mesmo com suas limitações, mesmo com seus defeitos, com aquilo que ele ainda precisa ser lapidado nele, no âmbito corporativo, ele ainda é aquela pessoa que a equipe olha e fala assim, eu quero ser como ele. Eu quero caminhar junto com ele. Eu quero chegar aonde ele chegou. Eu confio nele. E por eu confiar nele... Peraí, gente. Pessoal, Lília, tá dando um probleminha. Gente, tá dando para vocês... Preciso que alguém me fale aqui, ó, um aluno. Tá dando para vocês verem esse slide? Alguém liga o áudio e me responda verbalmente. Porque disse que alguém tentou apresentar aí deu uma interrompida. Algum aluno que está aí, liga o seu áudio e me responda verbalmente. Então tá bom, gente, eu vou continuar. Então, gente, o que acontece? O líder é aquela pessoa que ele vai arrastar a sua equipe para alcançar um objetivo. É aquele que é traçado um objetivo, se traça o objetivo e ele chama a galera toda abraça com ele a ideia e vamos embora, bora para cima. Nós vamos conseguir, nós vamos atingir essa meta. Vamos junto, todo mundo junto. O chefe é aquele que só manda. O chefe, geralmente, ele não está junto. Geralmente não, ele não está junto, ele não abraça a causa, ele põe a tarefa que precisa ser cumprida, delega essa tarefa e cada um faz do seu jeito, se vira, mas também se der errado, ele vai cair em cima de toda a equipe, de cada um. Então, gente, hoje aqui nessa aula a gente vai falar sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é o processo de identificar, criar, desenvolver e implementar oportunidades. Esse processo pode ter
relação com mudanças em cenários vigentes ou criar soluções inovadoras. Nós, brasileiros, somos um país muito empreendedor. Nós temos um empreendedorismo nato nas nossas veias, cada um de nós brasileiros. Por quê? Porque a gente sempre está buscando uma alternativa de criar uma renda, de fazer um plano B, de criar uma nova oportunidade, para que a gente possa aumentar aí a nossa renda. Então, assim, às vezes a pessoa que faz bolo, é boleira, ela faz seu bolo mesmo, a família, quando ela faz um bolo, a família elogia, gosta do bolo, gosta da comida, e aí ela está precisando aí de uma renda, o que ela faz? Ela começa a fazer bolo para fora, dentro do condomínio onde ela mora, ou dentro lá no bairro onde ela começa a ficar conhecida no bairro onde ela mora, onde reside, e assim por diante. Assim é uma manicure. A manicure também. Ela gosta de fazer unha, gosta de cuidar da beleza, gosta de cuidar da autoestima da mulher, e aí ela começa o quê? Ver aquilo como uma oportunidade de fazer uma renda. Aí ela começa a fazer unha, coloca uma placa na casa, faz um folder, e aí começa a divulgação e tudo mais. Então, assim, nós brasileiros, até aquelas pessoas que juntam latinha mesmo, para reciclável, também é um empreendedorismo, é uma forma de criar uma renda, de aumentar a sua renda aí. Então, nós brasileiros, nós somos muito empreendedores. O que, infelizmente, culturalmente, nós não fomos ensinados, então a gente quebra muito a cara, aqui eu estou falando, a gente como todos nós brasileiros, é que a gente tem esse empreendedorismo nato, mas nós não fomos culturalmente ensinados a direcionar esse empreendedorismo de forma estratégica, para que nós possamos nos sustentar mesmo de forma estratégica, para que nós possamos alavancar esse empreendedorismo nosso de forma estratégica, para que nós possamos cuidar das nossas finanças de forma estratégica. Então, isso é algo... Professora? Oi. Não tá saindo... É para estar mostrando slide? Eu perguntei. Não tá mostrando. Tá bom, então eu perguntei 3 vezes. Ninguém me respondeu. É porque eu não estava prestando atenção, estava prestando só na voz, aí eu olhei aqui e não tá passando slide. Tá. Não tá passando. Deixa eu falar uma coisa. Não tá passando slide, foi por isso que eu perguntei. Porque alguém abriu uma tela aí e aí não consegue. Por isso que só a minha tela pode aparecer, ok? Agora apareceu aqui. Então, porventura, quem abriu a tela aí, eu vi que tinha uma tela de notebook aberta aí, estava compartilhando. Quem abriu, não abre de novo, não, porque senão não vai interromper a minha aqui, ok? Professora? Ah. Agora melhorou, sua voz estava tendo muito eco. Ah, estava tendo eco, porque o dela que estava dando eco, provavelmente deve que ela estava em 2 lados, no norte, algo assim. Tava no modo, tem alguém aí? No túnel. Vamos lá, então. E aqui eu trouxe os elementos básicos de um empreendedorismo, de um empreendedor, né? São vários elementos. Quem aí tiver curiosidade, né, que gosta desse mundo empreendedor, desse mundo desafiador, porque o empreendedorismo, gente, o empreendedor, ele tem que gostar de desafios, que é muito desafiador ser empreendedor, principalmente no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, né, tem governo que ajuda o empreendedor, eleva o empreendedor, mas tem governo que cria barreiras para detonar mesmo o empreendedor. E no Brasil você tem que ter muita força de vontade para ser um empreendedor. Por quê? Porque o próprio economia, o próprio governo, muitas das vezes, ele cerca o empreendedor de todas as formas mesmo, para dificultar. Enquanto países desenvolvidos, para você ser um empreendedor, você consegue aí, muitas das vezes, linha de crédito com muito mais facilidade, consegue abrir ou fechar uma empresa com muito mais facilidade. No Brasil é muito burocrático. Mas, enfim, por isso que eu achei necessário trazer esses elementos básicos aqui do empreendedorismo. Coragem, muita coragem. Ter coragem é fundamental para assumir riscos. Não basta ter visão. Então, não basta você saber o que você quer, aonde você quer chegar. Não basta você saber que o seu produto, o seu serviço, ele tem
um valor a agregar na sociedade. É preciso você identificar um caminho promissor, um bom nicho. Então, assim, eu posso ter um produto excelente, eu posso prestar um serviço excelente, ou eu posso fornecer um produto excelente para a sociedade. Mas será que o meu produto ele vai ser bem quisto? Ele vai ser bem aceito nessa sociedade? Porque muitas das vezes, o que o empreendedor ele erra? Ele cria um produto, ele vê o produto dele como a menina dos olhos. E pode ser a menina dos olhos. Não estou falando que ele tem que desistir, se ele acredita. Mas, às vezes, é a menina dos olhos para ele. Mas será que a sociedade, a comunidade a qual ele está ingressado, o público, a persona, no empreendedorismo a gente fala persona, que é praticamente público, grosseiramente explicando, é público. Será que essas personas, elas vão identificar com esse produto dele? Será que vai ser um produto bem aceito? Então, isso tudo a gente tem que analisar. O que a gente vê muito hoje no Brasil que acontece? Às vezes, a pessoa recebe, né, trabalha numa empresa, é mandada embora e recebe um acerto. Aí dá um acerto, aí, vamos supor, 200 mil. Aí ela fala assim, eu vou abrir uma loja. Porque é o sonho dela ter uma loja, porque lá no inconsciente, vamos supor, dela, a vida inteira, ela viu uma loja, glamour e tudo mais, a proprietária, e ela quer ter aquela loja. Ok, eu estou falando aqui para a pessoa não ter uma loja, presta atenção, não quero que ninguém depois fale assim, o professor falou que loja não é viável. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que fazer um estudo. Por quê? Porque será que aonde eu quero abrir a loja, local onde eu quero abrir, a comunidade a qual eu quero abrir essa loja, será que tem nicho para isso, para esse público? Será que o meu público vai absorver esse estilo de roupa que eu quero vender? Porque até para abrir uma loja, a gente tem que saber a visão, a missão. Para qual público é a minha loja? Minha loja é para um público de classe A? A minha loja é para um público de classe B, C? Qual o estilo de roupa? Vai ser esporte? Vai ser um esporte fino? Ou vai ser uma loja popular? Tudo isso a gente tem que saber, tem que ter bem definido. É necessário ter coragem para executar a ideia. É necessário ter coragem para ser empreendedor, principalmente se falando do Brasil, como eu falei para vocês, porque tem muitos fatores que impedem propositalmente para que o empreendedor não cresça. Infelizmente, de acordo com, dependendo do governo, ele odeia o empreendedor. Ele trata o empreendedor como se fosse alguém, nossa, ou empresário, que é alguém que está sugando dos funcionários, sugando seus subordinados. Não, gente. Não é assim. Lógico, eu não estou querendo passar a mão na cabeça, porque daqui a pouco alguém fala, então o professor falando que tem empresário, meu patrão é um carrasco. Gente, tem pessoas e pessoas, né? Como tem pobre, soberbo, carrasco, tem empresário, rico, soberbo, carrasco. Mas a gente tem que olhar para o empreendedor, alguém que está batalhando, alguém que conquistou, aquele que conquistou de forma honesta, né, gente? Alguém que conquistou, aquele que batalhou, aquele que rompeu muitas barreiras econômicas, sociais, para chegar onde ele chegou, para estruturar o que ele teve que estruturar. Por isso que é preciso ter muita coragem. Coragem para olhar para aquilo que você acredita e continuar cavando. E continuar cavando, que se você acredita, se você estruturou, se você sabe que tem nicho, que tem mercado, que tem persona, vai fundo. Não vai ser na primeira, não vai ser de segunda, talvez não seja de quinta, de 10ª, mas se você acredita, foi estruturado, continue. Por isso que é preciso ter coragem. A coragem não é a ausência do medo. Aquela pessoa ela é corajosa, eu admiro tanto aquela pessoa empreendedora, ela é tão corajosa, eu não tenho a coragem que ela tem. Gente, aquela pessoa ela tem medo, ela acorda ansiosa às vezes, ela acorda pensando que ela não vai conseguir pagar os seus colaboradores até que ela estruture, ela acorda pensando em estratégias para ganhar mercado, para combater os seus concorrentes. Mas só que o que ela faz? Ela continua caminhando, mesmo com medo. Competência. Com visão e coragem, também é preciso ter competência para executar. Competência como, professor? Se você quer ser um empreendedor, você tem o intuito de abrir uma empresa, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que estudar sobre a área que você quer exercer. A persona, o produto que você quer prestar. Eu posso, por exemplo, eu amo a área da saúde mental.
Roberta, sou loucamente apaixonada pela área da saúde mental, sou loucamente apaixonada por pessoas, por almas, por pessoas. Só que não adianta nada, eu só ser loucamente apaixonada, ter esse amor imenso, essa entrega imensa, mas eu não ter competência para trabalhar. Eu não buscar competência. E não é algo que eu nasça. Às vezes a gente nasce com nato, a gente tem um estilo nato, uma característica nata por uma certa aptidão. Mas não adianta nada você nascer se você não buscar competência. Como que você busca ser competente? Estudando, se aprimorando, buscando conhecimento, visando aquelas pessoas que você admira da sua própria área. Porque sempre a gente tem que ter alguém da nossa área que está maior do que a gente, porque a gente possa admirar e olhar. É como um líder, olhar o caminho que a pessoa traçou, os estudos que a pessoa fez, para a gente chegar onde a gente quer chegar. A gente não pode nivelar, a gente tem que sempre mirar para o alto. Então, o empreendedor, o que ele tem que ter? Essa competência. Por quê? Se eu quero abrir uma loja, se o meu nicho vai ser um nicho de esporte e vai ser para uma classe A, eu preciso estudar mais sobre essa classe. O que essa classe busca? Porque a classe C, ela também busca produtos esportivos. Sim. A classe C também busca comprar produtos esportivos. Sim. A classe C também busca cuidar da saúde física. Sim. Mas os produtos que a classe C compra não são os mesmos que a classe A compra. Então, você precisa estudar. Se eu quero abrir uma empresa, se eu quero abrir uma loja para atingir o público da classe A, eu preciso ter competência. E como que eu tenho essa competência? Estudando, buscando estudar sobre quais são os anseios da classe A que faz atividade física. Quais são os produtos que a classe A gosta de consumir. O empreendedor deve ser capaz de gerir seu negócio de forma eficiente. Isso requer um entendimento básico das áreas como marketing, vendas, administração, finanças, operações e, acima de tudo, gestão de pessoas. Quando você começa o seu empreendimento, os primeiros passos do seu empreendimento, até que a sua empresa se estruture, gente, você é você sozinho. Então, você é o marketing da sua empresa. Então, você que faz o marketing, você que faz os folders, você que divulga, você que paga tráfego e assim por diante. Você que vende, você que fecha vendas, você que faz anúncio, você que atende, você que administra as finanças, você que administra toda a operação logística, você que gere as pessoas. Professora, mas como assim gerir as pessoas sendo que é só eu? Mas você gere as pessoas, porque você gere os seus clientes. Então, você precisa gerenciar esses clientes. Sabe, quais são os anseios desses clientes meus? O que eles estão buscando? Quais são os sofrimentos desse cliente meu? O que o meu produto vai sanar desses anseios desse cliente meu? Características de um empreendedor: criatividade. O empreendedor tem que ser criativo, buscar inovação. Por quê? Porque a todo momento a gente está abrindo novas empresas. A todo momento os concorrentes eles não dormem. Eles estão a todo momento pensando formas para inovar. O iPhone 15 que lançou, gente, o próximo já está praticamente pronto. Porque a todo momento, antes de lançar o 15, o próximo já estava em andamento. Porque o mundo é acelerado. O mundo do empreendedorismo ele é competitivo para que a empresa não perca fatia de mercado. Ainda mais falando que hoje em dia, infelizmente, a população está muito consumista. Então, essas empresas, principalmente de tecnologia, elas têm que estar a todo momento se inovando para despertar o interesse do consumidor de consumir e comprar, e desejar, e querer, e sentir pertença daquele produto. Quando você assiste uma propaganda na TV, hoje as pessoas quase não têm essa TV, mas hoje a maior rede de propaganda, de vendas que existe no mundo, inegociável, é o Instagram. Então, quando você está lá no Instagram e de repente tem um anúncio lá, qual que é o intuito daquele anúncio? Se é um anúncio de um carro, por exemplo, é fazer com que você sinta
quase que dentro daquele carro, desfrutando daquele momento, naquele carro, naquela área linda, maravilhosa, passeando. Esse é o intuito de uma propaganda. Então, esse é o intuito de um empreendedor, fazer que você deseje o seu produto. Iniciativa. É ter iniciativa, é de buscar. Não é esperar com que alguém faça para ele. Porque se você espera com que alguém faça para você, você que é empreendedor, o seu concorrente vai lá e vai te matar. Ele vai acabar com o seu negócio. Por quê? Porque ele sempre vai lançar algo melhor e você vai ficar para trás, arcaico. Pensamento estratégico, ter aquele pensamento estratégico. Peraí, o que eu faço aqui? Onde eu atraio? O que eu preciso melhorar no meu marketing? O que eu preciso melhorar nessa gestão? Otimista, ele sempre tem que acreditar no melhor, sempre tem que acreditar no seu potencial, acreditar no seu produto. Porque como que eu vou vender um produto, como que eu vou vender um trabalho, um serviço que eu presto, sendo que nem eu mesmo acredito daquilo que eu... Por isso que é de extrema importância, gente, quando você vai vender um produto, você vai criar um produto, prestar um serviço, você primeiramente tem que consumir desse produto. Por quê? Porque você tem que atestar que aquele produto é bom. E as pessoas percebem. Não adianta eu criar um produto que eu não uso, que eu não consumo, ou que eu não acredito. Eu sou apaixonada pela saúde mental. Sou apaixonada por pessoas. Eu sou apaixonada por almas. Como que eu vou vender um produto? Como que eu vou prestar um atendimento? E meu cliente, meu paciente vê o brilho nos meus olhos, sendo que nem eu mesmo, porventura, não acreditasse naquilo que eu estou fazendo. Ou que nem eu mesmo nunca tive um retorno pessoal daquilo que eu faço. Não, e eu não estou falando de retorno financeiro. Então, é preciso que a gente esteja otimista naquilo que a gente acredita. Por exemplo, é uma boleira. Uma boleira faz o bolo, tá na sua comunidade, no seu condomínio, mas nem ela mesma come o bolo que ela faz. Como que ela vai passar aquele brilho no olho, aquela credibilidade do seu produto? Resiliência. O empreendedor ele tem que ser resiliente. Por quê? Porque o mundo muda o tempo todo. O tempo todo seu concorrente está buscando inovação. O tempo todo a nossa economia, principalmente falando de Brasil, que é muito instável, está mudando. Então, toda hora tem uma notícia que abala a economia, que abala os microempreendedores, que abala a sociedade. Então, ele tem que ser otimista e resilientemente resistir à tempestade. Resistir a tudo aquilo que o empreendedorismo sofre, as demandas, os fatores que atingem ele para que ele possa sair do mercado. A adaptação. Ele tem que ser adaptável, porque hora ou outra vai vir uma onda e vai abalar ele. Hora ou outra vai vir uma onda e pode derrubar ele, mas ele tem que ser adaptável. Derrubou, levantou, caiu, bora para cima. Vamos criar outra forma. Manejo na ansiedade e riscos. É preciso manejar, porque o empreendedorismo, ele sofre de ansiedade. Apesar que hoje 100% da população brasileira sofre de ansiedade. Não tem quem não sofra. Existem aqueles que têm um nível maior e outros que têm um nível que consegue controlar, tranquilo. Mas é preciso manejar essa ansiedade, esses riscos. O desejo do protagonismo, desejar ser o melhor da sua área, desejar ser referência da sua área, desejar ser aquele que, quando as pessoas queiram um serviço, lembre dele. Queiram um produto e lembre dele. É como uma boleira. Ela desejar ser a melhor. Quando alguém lembrar de um bolo de chocolate, lembrar, aquele lá é bom demais, vou lá. Tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo de oportunidade. Refere-se ao desenvolvimento de um produto ou serviço após perceber uma demanda na sociedade. Então, gente, esse empreendedorismo de oportunidade é quando o próprio nome fala oportunidade. É quando a pessoa vê uma oportunidade e ela começa a prestar o serviço ou criar o produto. Imagina que você, um condomínio. Aí um condomínio, por exemplo, com 500 casas. Então, o que acontece? São 500 casas. E aí, nesse condomínio, a pessoa vê que, olha, aqui não tem nenhuma manicure. Eu vou começar a fazer unha. Eu faço unha tão bem, eu gosto disso que eu faço. Então, ela viu uma oportunidade, porque são 500 casas, 500 famílias, 500 mulheres que estão lá, geralmente, para não precisar sair para fora do condomínio. Então, ela consegue um nicho de atendimento naquele condomínio.
Empreendedorismo por necessidade. Ele surge quando indivíduos decidem empreender como alternativa ao desemprego ou à falta de opções no mercado de trabalho formal. É motivado pela necessidade de sobrevivência. O próprio nome fala, é uma necessidade. A pessoa está desempregada, está sem uma renda, então ela vê uma necessidade de criar um serviço ou de criar de criar um produto para que ela possa lucrar com isso, para que ela possa tirar uma renda. Empreendedorismo corporativo refere-se ao que ocorre dentro de organizações já estabelecidas. O objetivo é buscar inovar e melhorar a competitividade da empresa no mercado. O que é esse empreendedorismo corporativo? As empresas desenvolvidas, gente, aqui eu estou falando de grandes empresas, né, megas empresas, elas têm sua área lá de empreendedorismo corporativo. Então, o que ela faz? Como eu falei, lançou o iPhone 15, mas lá dentro já tinha uma área de inovação, de tecnologia, estudo estruturado, que é um empreendedorismo corporativo, para lançar o próximo iPhone, que eu não sei qual que vai ser. Então, precisa ter essa área que sempre está anseio. Não dá para ficar para, nossa, lançamos o iPhone 15, pronto, vamos esperar um tempo. Não, gente, lançamos hoje, há 3 meses atrás, e nós já estamos em andamento do próximo. Empreendedorismo social. Ele tem como foco resolver problemas sociais ou ambientais. O lucro não é o principal objetivo, mas sim causar um impacto positivo na sociedade. Empreendedorismo social, gente, é quando a pessoa vê uma necessidade da sociedade, da comunidade a qual ela vive, que ela está lá implantada, e ela decide abrir, né, uma empresa de terceiro setor para prestar serviço naquela comunidade. E aí ela busca parceiros, iniciativas aí do governo, ou parceria de pessoas, de empresas privadas, para manter. Um exemplo aqui que tem que tem aí em Araxá, eu esqueci o nome. Eu sei que era na Getúlio Vargas e tem aí perto do Itaú, mas eu esqueci o nome dessas que prestam serviço aí. Então, o que acontece? Aí lá tem aula de dança, violão, fisioterapeuta, balé, gratuitamente. A pessoa deixa o nome lá e tem uma fila de espera, faz sua matrícula. Mas como que ela vive? Como que essa empresa de terceiro setor vive? Em parceria com verbas do governo, muitas das vezes que o governo tem verbas, ou muitas das vezes também parceria com empresas privadas que injetam dinheiro, e assim por diante. Vendas. 6 passos para montar uma estratégia de vendas. Defina o público-alvo. Eu acho que eu falei isso aqui muito bem falado, mas eu vou dar uma pincelada. Quando eu vou abrir um negócio, eu preciso definir qual é o meu público. Lembra do exemplo que eu trouxe aí de roupas esportivas? Se eu quero vender para o público A, então esse público tem que ser o A. Então, o que o público A almeja? Quais os anseios desse público A? Quais os estilos de roupa que esse esportivo, que esse público A gosta? Até as cores que esse público A utiliza. Estabeleça metas claras. Estabeleça metas claras. Quais são as metas que eu tenho que estabelecer para o meu negócio? Porque eu não posso abrir um negócio, prestar um serviço e falar, tanto faz. Tanto faz eu vender uma mentoria, tanto faz eu vender 2, quanto faz eu vender 3 consultorias, tanto faz. Não é assim. A gente tem que estabelecer uma meta, mas que sejam metas atingíveis e claras, para que a gente possa só dando upgrade, só crescendo, só alavancando. Eu vendi, vamos supor, vendi 3, próximo mês quero vender 5, e assim por diante. Desenvolva uma proposta de valor. Quanto eu quero ganhar com esse negócio meu? E aqui eu estou falando uma proposta de valor atingível. Não estou falando para você fazer uma proposta de visão a longo prazo. Uma coisa é falar, vamos supor, a pessoa falar, eu quero faturar 500 mil daqui 6 anos mensal. Ok, mas hoje, começando hoje, você consegue faturar 500 mil mensal? Não. Então, estabeleça uma meta clara. E você vai crescer, vai nivelar. Até daqui 6 anos você chegar aos 500 mil mensais. Escolha canais de vendas. Quais são os meus canais de vendas? Se eu estou vendendo, lá no exemplo das roupas esportivas, artigos esportivos para o público A, quais são os canais de vendas que esse público A costuma consumir?
Por quê? Porque eu preciso fazer propaganda nesses canais de vendas. A Lamborghini, por exemplo. Você não vai ver uma propaganda da Lamborghini numa rede aberta. Você não vai ver. Por quê? Porque o público que compra uma Lamborghini, que tem dinheiro para comprar uma Lamborghini, não está assistindo TV. Ele está em outro local. Então, eu tenho que ir lá naquele local onde eles estão para me fazer o meu marketing. Treine sua equipe. Eu preciso treinar a minha equipe, porque não adianta nada eu ter muito bem estruturado, muito bem planejado isso dentro de mim, mas se eu não conseguir passar isso para a minha equipe. Isso é a função do líder. Eu consegui fazer com que a equipe abrace essa causa comigo, abrace essa missão, abrace essa estratégia, cumpre comigo essa ideia. Monitore e ajuste. Hora ou outra eu tenho que estar de olho, monitorando, ajustando, pontuando aí o que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque como nós, seres humanos, estamos em evolução, aí as empresas PJs também estão em evolução. Então, ninguém está acabado, como nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Então, hora ou outra, a gente tem que estar monitorando e fazendo uns ajustes. Passos para criar um discurso de vendas, planeje, roteirize, teste, treine, coloque em prática. Então, eu preciso planejar esse roteiro de vendas meu. Como que vai ser esse script? Geralmente, as empresas têm script, elas colocam um script, não que você vai fazer igual um robozinho, ficar lendo o script, as pessoas percebem, isso tem que ser natural. Mas leia, estude esse script para que você consiga vender isso de uma forma correta. Passar uma confiança. Que eu trouxe para vocês a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, chamada CNV, é uma abordagem que visa melhorar a comunicação e a compreensão em relações pessoais, profissionais e com a própria pessoa. Ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que estimulam a empatia e a compaixão. Gente, então assim, hoje em dia as empresas elas estão tendo que gastar, né, recursos financeiros para ajudar mesmo a equipe, ajudar no âmbito corporativo seus funcionários com essa comunicação não violenta. Por quê? Porque uma comunicação violenta, uma má comunicação, ela distorce muita coisa dentro de uma organização. Ela pode gerar até a fins de agressão, que a gente já viu aí. Então, como a empresa ela foi criada para quê? Para gerar lucratividade. Então, quanto menos ruído a empresa conseguir sanar, mais lucratividade ela vai conseguir ter. Mais rápido ela consegue chegar onde ela tem que chegar. Aqui eu trouxe um dado que 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com empreendedorismo. Por isso que eu falei que o brasileiro ele ama o empreendedorismo, ele gosta desse empreendedorismo. 42 milhões de empreendedores que já estão no setor ou que tiveram alguma ação para abrir um negócio. 51 milhões de empreendedores em potencial que pretendem entrar para o ramo em até 3 anos. Aqui eu trouxe passos para a comunicação não violenta, observação. Observar o que realmente está acontecendo em determinada situação ou diálogo, questionando o seu julgar, sem julgar. Então, quando você vai se comunicar com alguém dentro da organização, e aqui serve para a vida também, você tem que observar. Gente, o olhar fala muito mais que qualquer palavra. Aprenda a ser mais analítico, mais observador. A postura da pessoa, ela fala muito mais que qualquer palavra. Você consegue, quando você aprende a observar o olhar, aprende a observar as pessoas, você consegue analisar muita coisa daquela pessoa. Não que você vai ser uma mãe de nada, gente, não é isso. Porque nós somos seres humanos, inconstantes. Mas você consegue observar muita coisa. Sentimento, entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. Nomear o que sente, distinguindo sentimento de pensamento. Então, assim, nomeie quando você está naquele diálogo dentro de uma organização, nomeie, denome aquilo lá. Olha, a equipe está com raiva, então aprenda a dar nome àquilo lá. A equipe está chateada, a equipe está decepcionada, dê nome. Porque quando você consegue dar nome, você consegue traçar. Às vezes você pensa que a equipe está com raiva, não é raiva, às vezes é uma decepção. Necessidades, a partir do sentimento despertado, reconhecer quais necessidades próprias estão ligadas a ele. Quais as necessidades daquela organização? O que aquela organização está necessitando naquele momento? O que a equipe realmente está necessitando naquele momento?
Pedido, fazer solicitação específica clara, afirmativa, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. Quando a gente vai ter um diálogo dentro da organização, é preciso você ser mais preciso. Aqui eu falo organização, gente, porque a gente está falando de educação social e corporativa, mas isso serve para a vida. Precisa ser mais objetivo, mais claro naquilo que você fala, mais preciso, mais incisivo. Porque hoje em dia as pessoas ficam muito cheias de mimimi, cheias de rodeio, não me toque. Não é que você vai ser grosso, porque grosseria é comunicação violenta, mas é ser incisivo, preciso. Aqui, ó, características da comunicação não violenta: compreensão, expressão, aceitação, clareza, cooperação, atenção e calma. Então, assim, quando a gente vai ter um diálogo dentro de uma organização, gente, a comunicação nem sempre ela é verbal. Às vezes o olhar é uma comunicação. Às vezes a atitude corporal às vezes não, é uma comunicação. Então, precisa observar. Vamos supor que você quer pedir para o seu chefe um aumento de salário. Aí ele chega, ele não falou nada. Mas só do olhar dele, se você consegue analisar, ou dos gestos dele, corporal, você já sabe mais ou menos como que tá. Então, é viável você falar, se você vê que ele está meio tenso, que ele está naquele momento? Ok? Gente, eu vou ligar a câmera aqui, tá bom? Pessoal, Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à nossa aula, nossa última aula de educação social corporativa? Tranquilo, Mayara? Obrigado, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Deu para entender? Tranquilo, Antônio? Antônio que ligou o microfone. Beleza, beleza. Tá bom. Gente, então tá bom. Vamos encerrar nossa aula, né? Nossa última aula. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo fim de semana. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Quem não... Obrigada, Dias, Henrique. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, assistam a aula novamente. Se vocês não assistiram a aula número 1, não, número 2, assistam. Gente, vale muito a pena. Essa disciplina, assim, não menosprezando as outras, porque nenhuma disciplina é menosprezada. Por quê? Porque se está na grade curricular, é porque é exigência, e se é exigência, é porque é necessidade para a formação desse profissional. Mas aí, essa disciplina de educação social corporativa, eu sou encantada com ela. Ela é muito boa, ela é muito gostosa, ela é muito profunda, dá para aprender muita coisa e trazer aí, sem dúvida, que esse é o intuito para o âmbito corporativo, tá? Deus abençoe todos vocês, muitas prosperidade, muitas paz, saúde e perseverança aí na batalha da vida. Beijos, até mais.